Deixa eu te levar de volta para uns 15 anos atrás. Imagina que você quer assistir um filme numa sexta-noite. O que você faz? Você entra no carro, vai até a locadora do bairro, caminha pelos corredores olhando as capas dos DVDs, escolhe um, torce para que a cópia ainda esteja disponível, aluga, leva para casa. E tem que devolver em 2 dias, senão paga multa. Isso era completamente normal. Todo mundo fazia. As locadoras estavam em cada esquina. Hoje, se eu te contar que era assim, um adolescente vai te olhar como se você estivesse falando de outro planeta. Porque hoje você abre um aplicativo, aperta um botão e tem milhares de filmes na hora, sem sair do sofá. O que aconteceu com as locadoras? Elas simplesmente desapareceram. Não foi porque trabalharam mal. Foi porque uma inovação mudou completamente as regras do jogo, e quem não se adaptou, ficou para trás. Esse fenômeno tem nome. Chama-se disrupção. E entender como ele funciona é entender o mundo do trabalho que você vai enfrentar. É sobre isso que a gente vai fechar esse módulo hoje. Seja bem-vindo de volta ao canal Educação Física em Áudio. Neste episódio vamos tratar do módulo 5, Produção do Conhecimento Científico e Tecnologias Emergentes, episódio 6, Inovação e o Futuro do Trabalho, Incremental, Radical e Disruptiva. Este trabalho foi elaborado por mim, Fábio Viegas. Eu sou estudante de Educação Física, que busco compartilhar o meu método de estudo e democratizar o ensino no Brasil. Obrigado por estar aqui e aproveite o conteúdo. O conhecimento muda vidas. Nunca se esqueça disso. Vamos começar entendendo o que é inovação de verdade, porque essa palavra é usada de qualquer jeito por aí. Inovação é o processo pelo qual um produto, um processo ou um serviço é aprimorado, renovado ou até substituído, por causa da introdução de novos conhecimentos e novas tecnologias. E aqui tem um detalhe importante. A humanidade sempre inovou, mas durante quase toda a história, a inovação acontecia quase por acaso. Alguém descobria algo sem querer, testava, dava certo. Hoje é diferente. Hoje existe uma busca proposital, planejada, organizada por inovação. As empresas, os governos, as universidades, todos procuram ativamente novas soluções para os problemas que existem. E tem um economista, chamado Joseph Schumpeter, que definiu a inovação como motor da economia. Ele criou um conceito que eu acho fascinante, a destruição criativa. A ideia é que, para a economia continuar crescendo, é preciso constantemente destruir o antigo para criar o novo. As locadoras foram destruídas. Mas no lugar delas nasceu uma indústria inteira nova, com milhares de empregos que não existiam antes. Agora, nem toda inovação é igual. Existem graus diferentes. E os pesquisadores costumam organizar isso em 3 tipos principais. Vou te explicar cada um com exemplos. O primeiro tipo é a inovação incremental. É a mais suave de todas. Ela pega algo que já existe e melhora. Agrega valor, aperfeiçoa, reduz custo, mas não muda a essência da coisa. O exemplo mais claro vem da indústria automobilística. Todo ano as montadoras lançam uma versão nova de um carro que já existe. O carro é basicamente o mesmo, mas com pequenas melhorias, um detalhe no design, um acabamento diferente. O objetivo é convencer o cliente de que aquilo é novo e incentivar a venda, sem precisar de grandes investimentos ou mudanças profundas. A inovação incremental é importante porque protege a empresa da concorrência. Ela mantém a fatia de mercado, fideliza clientes, sustenta o lucro por mais tempo. Por isso as grandes empresas tendem a investir muito nesse tipo. Mas ela tem um risco, pode engessar a criatividade. A empresa fica tão focada em melhorar o que já existe que deixa de enxergar mudanças maiores e mais valiosas. O segundo tipo é a inovação semi-radical. Ela envolve uma mudança substancial, mas em apenas um dos 2 lados, ou na tecnologia ou no modelo de negócios. Não nos 2 ao mesmo tempo. Um exemplo interessante que o material traz é o da Apple com o iPod e o iTunes.
O que chamou atenção não foi só a tecnologia em si. Foi a estratégia de combinar uma mudança tecnológica com uma mudança no jeito de vender música. Isso mexeu profundamente com um dos eixos do negócio. E o terceiro tipo é a inovação radical. Essa é a mais profunda. Ela usa tecnologia nova e também um modelo de negócios novo. Ela muda a base das coisas. Geralmente cria um produto ou serviço que ainda não existia, ou abre um mercado completamente novo. A inovação radical rompe com o que existia antes. Ela altera para sempre uma forma de pensar ou de fazer. No começo, costuma atingir um nicho pequeno, um grupo específico de pessoas. Mas com o tempo pode se popularizar e dominar o mercado inteiro. E é aqui que entra aquela palavra, disrupção. Quando uma inovação radical rompe com o modo como a gente consumia algo, ela transforma os hábitos das pessoas e muda o mercado inteiro. Foi o que aconteceu com os aplicativos de mensagem, os aplicativos de transporte, os serviços de delivery de comida, as plataformas de streaming. Pensa nos aplicativos de transporte. Antes, se você quisesse um carro, ligava para uma central de táxi ou ia para um ponto. Hoje você abre o app e o carro vem até você, com o preço já definido, com o trajeto no mapa. Isso não melhorou o táxi. Isso reinventou completamente a forma de se locomover na cidade. Isso é disrupção. Mas atenção para uma coisa importante: a inovação radical é arriscada. Ela exige muito investimento, principalmente em pesquisa e tecnologia. Ela demora para ser implementada. E pode demorar para ser aceita pelo público. Por isso, as empresas tradicionais, já estabelecidas, costumam ter medo desse tipo de inovação e preferem ficar no incremental, no seguro. E aí está o detalhe genial. É justamente por isso que muitas inovações radicais surgem em empresas novas. As chamadas startups. Empresas jovens que percebem uma necessidade que ninguém está atendendo e criam uma solução ousada. Elas trabalham num ambiente de muita incerteza, sem garantia de sucesso, e por isso muitas vezes são apoiadas pelas incubadoras, espaços, geralmente dentro de universidades, que dão estrutura e conhecimento para esses empreendedores começarem. Agora, tudo isso tem uma relação direta com uma coisa que afeta a sua vida. O mundo do trabalho está mudando por causa da inovação. O material descreve um mercado de trabalho cada vez mais fragmentado. De um lado, tem um grupo pequeno de trabalhadores altamente qualificados, dos quais se exige dedicação total, aprendizado constante, flexibilidade, inclusive para mudar de cidade ou de país. De outro lado, tem os trabalhadores com habilidades mais comuns, que enfrentam alta rotatividade, contratos temporários, menos garantias. E tem um dado que mostra para onde as coisas foram. O empreendedorismo cresceu muito no Brasil. As micro e pequenas empresas, em 2020, já respondiam por cerca de 55% dos empregos gerados no país e por 30% do PIB. Muita gente encontrou no empreender uma saída para o mercado de trabalho. Mas presta atenção nisso, porque é fundamental. Empreendedorismo não é só abrir uma empresa. A característica central do empreendedorismo é identificar e resolver problemas. E isso se aplica a qualquer atividade humana. Você pode ter atitude empreendedora sendo funcionário, sendo autônomo, sendo profissional de educação física. É uma forma de pensar, não só um tipo de negócio. E como tudo isso se conecta com a educação física? De forma bem direta. Pensa na inovação incremental. Um personal trainer que melhora aos poucos seu método de avaliação, que aperfeiçoa suas fichas de treino, que agrega um acompanhamento nutricional básico ao serviço. Isso é inovação incremental na prática profissional. Pensa na inovação radical e disruptiva na nossa área. Os aplicativos de treino que montam planos automáticos. Os wearables que monitoram tudo em tempo real. As plataformas de treino online que permitem atender alunos do mundo inteiro. A inteligência artificial começando a prescrever exercício. Tudo isso está mudando a forma de trabalhar com o corpo humano. E aqui está a pergunta que você precisa se fazer. Você vai ser a pessoa que apenas assiste a essa mudança acontecer ou vai ser a pessoa que participa dela?
que usa essas ferramentas a seu favor, que talvez até crie algo novo, porque o profissional que entende de inovação não tem medo dela. Ele surfa a onda em vez de ser atropelado por ela. E para fechar esse módulo inteiro, tem uma reflexão que amarra tudo. Ao longo dessas semanas, a gente falou sobre como o cérebro aprende, sobre neuroplasticidade, sobre os tipos de conhecimento, sobre ciência, tecnologia, sociedade e inovação. E o fio que conecta tudo isso é um só. No mundo que muda o tempo todo, a sua maior habilidade é a capacidade de aprender e se adaptar. O material fecha com uma frase que eu quero deixar com você. Para enfrentar as situações novas que com certeza vão aparecer na sua profissão, você precisa desenvolver 4 coisas: autonomia intelectual, responsabilidade, criatividade e autonomia moral. Autonomia intelectual para pensar por conta própria. Responsabilidade para agir com consciência. Criatividade para encontrar soluções novas. E autonomia moral para decidir, com seus próprios valores, o que é certo fazer. Quem desenvolve essas 4 coisas não fica para trás. Em nenhuma profissão, em nenhum tempo. E com isso a gente fecha o módulo 5. Foi um módulo denso, cheio de ideias que vão muito além da prova. Ideias que servem para a vida inteira. E se você busca não só conhecimento técnico, mas também crescimento pessoal, algo que te ajude a tornar sua vida mais clara e com propósito, eu tenho um livro que pode te ajudar nisso, Mente em Transformação. Você encontra o link direto na bio do meu Instagram, @FabioViegas. A gente se vê no próximo módulo.